Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 17 de setembro de 2020. Presidência, antes de iniciarmos a presente sessão, pede autorização dos senhores parlamentares que estão remotamente e presencial para que a gente possa adentrar na ordem do dia com as extraordinárias. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 74ª sessão ordinária, que, iniciada às 15h30, encerrou-se às 16 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 17. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 2168/2020, de autoria do deputado Marco Miller, Léo Vieira, Renato Cozzolino, Bruno Dauari e André Ciliano, que cria o programa permanente de vacinação em modalidade drive-thru e domiciliar, da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de saúde, de assunto da criança, do adolescente e do idoso, defesa do direito da mulher, da pessoa com deficiência, de segurança pública e assunto de polícia, defesa civil, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável com as emendas da CCJ. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Desculpe, presidente. Eu estava meio perdida aqui. O senhor pode, por gentileza, repetir? Projeto de lei 2168 de 2020, dos deputados Marco Miller, Léo Vieira, Renato Cozzolino, Bruno Dauari e André Ciliano, que cria o programa permanente de vacinação em modalidade drive-thru e domiciliar e da outras providências. Já colhemos os pareceres. A CCJ deu pela constitucionalidade com emendas. Saúde acompanhou, assuntos da criança acompanhou, agora defesa do direito das mulheres. Obrigado, presidente. Eu acompanho a CCJ também. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, a deputada Franciane Mota. Por que não quer virar isso aqui? Presidente, eu coloquei algumas emendas, mas não precisa ler, né? Não, ele vai sair de pauta, tem duas emendas. Isso, eu dei o parecer com as emendas. Ok. Pela Comissão de Defesa da Mulher, duas emendas. É favorável com emenda? Com emendas. Emendas, ok. Da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Pacheco. É favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputada Marta Rocha. Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Fechado, Marco. Acompanho o parecer da CCJ. Obrigada, deputada Lucinha. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Presidente, uma honra falar com o senhor. Presidente, ainda bem que essa comissão apareceu de novo para dar parecer. Onde já se viu. Uma comissão tão importante. Senhor presidente, favorável à CCJ. Na verdade, até o presente momento, temos 21 emendas, tá, deputada enfermeira Rejane? Obrigado, Rosenberg. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco.
Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu até o presente momento 21 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Presidente, Quem só fala? registrar minha presença, só. Sim, Felipe. Paubel? Só registrar minha presença, presidente. Tô no Ok. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2940/2020, de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a regulamentação da apresentação de espetáculos na modalidade drive-in enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator deputado Alexandre Knoploch. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Cultura, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Economia, de Comércio e Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Saúde a deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Luiz Paulo. Não, peraí. Ok, Luiz. Favorável. Ok. Favorável, presidente. É internet. Favorável à internet. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Giovanni Ratinho. Deputada Mônica Francisco. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, boa tarde. Acompanhe a CCJ. Boa tarde. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, esse projeto também recebeu 21 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 989/2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que inclui no anexo da consolidação das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual do Veterano Militar das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares, anualmente no dia 11 de novembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei 1421/2016, de autoria do deputado André Siciliano, está retirado de pauta. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos da primeira sessão, parabeniza o presidente Chico Machado pela condução dos trabalhos da comissão e o deputado Rodrigo Amorim pelo relatório. Todos os demais membros da comissão. Obrigado, presidente. Obrigado. Alô, presidente. Presidente, questão de ordem, pode ser? Questão de ordem, Lucinha. Eu queria Fala, parabenizar não só Ok, o nosso Chico, tá certo? Que fez um brilhante trabalho hoje, né? Mesmo com Covid, ficou ali, o Chico Machado atento, comandando os trabalhos dessa tão importante audiência de hoje. E também ao Barcelar, né? Que tem impecável, o relatório do Barcelar, impecável, tá certo? Do começo ao fim, na linha do tempo, colocando todas as questões, fazendo um contraponto, né? Desmontando a questão da defesa por parte do governador. Excelente trabalho por parte do nosso relator. Mas eu queria pedir ao deputado André Siciliano, por que, deputado André Siciliano, retirou de pauta o seu projeto, que é tão importante, que atinge uma parcela significativa da nossa população, que é a questão das operadoras de plano de saúde, que proíbem, cria uma série de dificuldades para as pessoas não conseguirem participar. Por quê, André? Meu presidente. Sim, deputada Lucinha.
Eu lhe perguntei por que o senhor Delor. retirou um projeto tão importante quanto esse no dia de hoje. Esse seu projeto é fundamental. Já. Nós vamos trazer na verdade, próxima de semana. saúde. Oi? Já, na próxima semana. Na Tá? próxima, mas tem tanta dificuldade para colocar um projeto como esse, deputado André, presidente André. Tem tanta dificuldade assim. As Tem pessoas muitos de mais projetos idade... que não fica parecendo que é casuísmo do presidente botar um projeto pessoal. Né, Flavinha? Você não tem nem 60 anos, André. Quem tem sou eu. Delor, presidente. Ô, presidente, Deputado Samuel. eu quero também parabenizar aí os trabalhos, a condução dos trabalhos, os colegas todos, o presidente e o relator, e a Vossa Excelência como presidente da Casa, que deu mais um passo na direção do Estado Democrático de Direito. Parabéns a todos e vamos em frente com Deus na nossa mente. Obrigado. Lucinha, só para reforçar aqui, o projeto já estava fora da pauta, tá? É que eu estou com uma pauta de sexta-feira. Se vocês consultarem eletronicamente, não estava na pauta, tá? Chico, quer falar, Chico? Mas semana que vem vai para a pauta, não vai, André? Vamos ver, porque semana que vem vai ser uma semana agitada. É isso que eu falo pro senhor, que não está na pauta. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 17 de setembro de 2020. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 247ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas, encerrou-se às 16 horas e 21 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 893/2019, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais do Estado do Rio de Janeiro, regulamentando o artigo 10A da Lei Federal 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e o Decreto Federal 9.918, de 18 de julho de 19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado doutor Serginho. Pendente de pareceres das comissões de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Economia, Indústria e Comércio, de Segurança Alimentar, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceasa. Valdo Ceasa. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Pedro Brazão. Eu voto, presidente, favorável. Favorável, senhor presidente. Ok, meu irmão. Rei de Madureira. Querido irmão, você é um craque. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreira. Copiei meu sobrenome, hein? Copiei meu sobrenome para não dar novela. Hoje eu te mandei uma música do Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, que diz: quem não pode ir em Nova York, passa em Madureira. Adorei. Por isso que eu sou Dionísio Siciliano Lins. E aquele compositor mais longe, que é o venerável André Siciliano, é o compositor da música. Pela Comissão de Economia, deputado... Eu só queria dizer que ele não é rei, ele é do Império Serrano. E no Império Serrano ele é imperador. Não, é imperador de Madureira, é porque hoje a gente aumentou um pouquinho o título dele. Deputado Renan, pela Comissão de Economia. Rolando Lero. Obrigado, Eliomar. Eliomar é um querido irmão que também é imperiano, é portelense, está sempre frequentando. Eliomar é gol. Eu agora sou aluno dele. Ele gosta de molhar a palavra, Dionísio. Dionísio, vou trazer aqui um representante do Porto da Pedra e da Viradouro. Som aqui no microfone de à parte. Alô. Eu preciso realmente, mas dependo do meu presidente, que está me tratando como primo. Tá adiando. Vai. Presidente, eu voto acompanhando o CCJ. Ok. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Lucinha. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo.
Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Vai ser favorável, presidente. Obrigado, meu irmão. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Deputado Luiz, Vossa Excelência vai discutir ou quer encaminhado aí? Eu queria discutir, senhor presidente. Posso? Posso discutir? 62 emendas? O que houve com isso? Eu vou lhe dizer por quê. Vixe Maria. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Siciliano, o senhor pode observar, esse projeto é de 2019. O Fórum de Desenvolvimento Econômico fez duas grandes audiências públicas sobre a presidência da Geisa Rocha e nos reunimos com o Ministério da Agricultura, Secretaria de Agricultura, cooperativas, praticamente com todos os setores de produção de queijo do nosso estado do Rio de Janeiro. Por 2 manhãs seguidas. E foram propostas por esses coletivos muitas emendas. E eu fui colecionando, para que a gente pudesse, quando o projeto fosse à pauta, todas essas sugestões viessem para o projeto, para que aí a gente pudesse depurar a melhor solução e que contemplasse aquilo que é fundamental para o nosso Estado. Eu fico triste, porque eu sou, senhor presidente, um homem que gosta muito de queijo. Mas não é esquecido. Muito de queijo. Ou puro ou acompanhado. Ou puro ou acompanhado. Viu, Dionísio? Presta atenção nos trabalhos, Dionísio e Eliomar. E o queijo acompanha todas as bebidas, sem exceção. O senhor já sentou em botequim e comeu queijo e tomou cerveja. Já comeu queijo e tomou uma pinga de boa qualidade. Queijos e vinhos está nos cardápios gerais. Queijo no café da manhã é regra. Queijo como sobremesa também é regra geral. E a maioria dos queijos nós compramos de Minas Gerais, da Serra da Canastra. Da Serra da Canastra, que faz mais propaganda. Eu, particularmente, todo dia de manhã, eu como queijo Minas. Nós. Bom, mas eu estou dizendo isso porque eu resolvi me dedicar a esse tema quando, numa grande feira, um grande evento lá no Rio Sul, uma grande chefe de gastronomia teve todos os queijos da sua barraca apreendida porque não tinha selo de qualidade. Uma tragédia. E no nosso estado em particular, a gente só pode produzir queijo de leite pasteurizado, porque do leite natural, Capitão Paulo Nascimento, nós não podemos, porque não tem controle de brucelose no estado do Rio de Janeiro. Então, às vezes, até um pequeno produtor tem lá 3, 4 vaquinhas, vacina e controla. Mas em grande quantidade, o leite tem diversas origens, não tem, né, esse cuidado do estado do Rio de Janeiro, vai perdendo espaço. Então, o que a gente quer, e nós temos excelentes produtores de queijo, é valorizar a nossa economia e a nossa produção artesanal. Eu tive numa feira de gastronomia, aqui na área portuária, eu comi alguns queijos
produzidos em Santa Maria Madalena, município pequeno, mas de excelente qualidade. Então, a ideia é a gente fortalecer esse setor da economia, agregando valor à nossa produção queijeira e cumprindo todas as normas expedidas pelo Ministério da Agricultura e as normas legais aprovadas também pelo Congresso Nacional. Então, este é o conceito. Então, este número de emendas só demonstra o quê? Que a sociedade produtora já foi ouvida, para que não seja um projeto do deputado Luiz Paulo ou da deputada Lucinha, seja um projeto com uma ampla participação e que, na hora que virar lei, realmente seja adotado por todos. Por isso, senhor presidente, pedi para discutir, para fazer as devidas explicações. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 62 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1871/2020, de autoria da deputada Renata Souza. Dispõe sobre a criação do programa de prevenção ao suicídio e promoção do direito aos serviços de saúde mental para pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais, intersexos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, Combate à Discriminação e Preconceito de Raça, Cor, Etnia e Procedência Nacional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Oi? Vossa Excelência apresentou emenda ao projeto aqui? Sim. Ou pela comissão? Apresentamos pela mensagem, pelo zap. São 20 emendas. Vossa Excelência fez as 20? Fizemos. Não, as 20 não. Não, porque aí, se a gente acata ela pela uma comissão, a gente já fazia substitutivo hoje, mas... isso era... Mas tem Valdec e Zeidan e não estão presentes nem virtualmente, nem aqui. Qualquer coisa a gente traz, vamos trazer na próxima semana. Perfeito. Então, ok, a gente vai... São muitos deputados. Eu estou presente, presidente. Eu sei, deputada Zeidan, mas são muitos parlamentares, deputadas e deputados, os autores. Ok. Então a gente traz na próxima semana sem problema. perfeito. Ok? Tá ótimo. Então, para discutir, Vossa Excelência quer discutir, não? Não havendo quem queira discutir, eu não peguei, não, um instante. Vamos à Comissão de Constituição e Justiça sobre parecer ao projeto, 1871. Senhor presidente, se me recordo, ontem, inclusive eu e o deputado Luiz Paulo fizemos uma questão de ordem a respeito de que este projeto trata da questão de um programa de proteção e obviamente, de proteção à questão do suicídio, a um programa de prevenção ao suicídio. Ontem votamos um projeto da mesma monta e falávamos de que há uma lei geral e o deputado Luiz Paulo, assim como eu e depois também o deputado Carlos Mendes, salvo engano, nós propusemos que estes dois projetos fossem acoplados à lei geral como capítulos específicos e não votados à parte. Se muito me engano, esse foi o encaminhamento. Foi esse. Então, as emendas, logo Vossa Excelência terá em mãos as emendas para fazer o substitutivo. E aí Vossa Excelência que vai... Tá bom. Ok. Tá bom? Sem Sistematizar problema, o projeto de lei e a lei existente. Ok. Então, como é o parecer, deputada? Então, senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo com o substitutivo. Mas, repito, o importante era fazer a alteração na lei geral. Então, ontem Vossa Excelência havia encaminhado que os dois projetos seriam retirados de pauta para fazer a alteração da lei geral. Mas... Não. Eu disse que nesse projeto, a ideia era que retirássemos o de ontem e nesse sim, faríamos várias emendas e o artigo 1º, por hipótese, seria mudado e a emenda, que é a emenda à lei existente. Foi isso que eu propus. E Vossa Excelência, como sendo o autor do substitutivo,
poderá fazê-lo na próxima semana. Eu faço isso. Perfeito, então, senhor. Mas o parecer, então, é favorável com emendas. Condicionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Não vai dar, porque Vossa Excelência vai receber as... Ah, não tem as forma emendas. final. É, exato. Eu ainda vou receber as emendas. Perfeito. Pela Comissão de Saúde, Condicionalidade deputada com Marta emendas. Rocha. Parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Combate à Discriminações, Preconceitos de Raça, Cor, Etnia e Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Bink. Também, presidente, é favorável nos termos da CCJ, incorporando as emendas e mudando o caput. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 1867-A de 16, de autoria do deputado Marcos Miller, que institui o Programa Estadual de Incentivo à Divulgação do Turismo, Artesanato, Arte, Cultura e Negócios nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Em discussão única, indicação legislativa 16819, de autoria do deputado Marcelo do Seudino. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witson, com vistas ao secretário de Estado da Polícia Militar, general Rogério Figueiredo Lacerda, que seja alterada a Lei 443, de 1º de julho de 1981, que versa sobre o Estatuto da Polícia Militar e da outras providências. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável ao relator deputado Felipe Obel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação com voto pela abstenção do novo. A presidência vai suspender os trabalhos, nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Vai suspender por 2 minutos aqui. 2 minutos, tá? Volta 1 minuto. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 3ª sessão extraordinária do dia 17 de setembro de 2020. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 248ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 22 minutos, encerrou-se às 16 horas e 38 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 1857, de 16, de autoria do deputado Carlos Mink, que institui a obrigatoriedade de remediação de vazadouros encerrados e o controle, monitoramento e tratamento do lixiviado chorume, produzido em vazadouros, aterros controlados e aterros sanitários no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Defesa do Meio Ambiente favorável.
Saneamento ambiental, favorável. De ciência e tecnologia, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Felipe Soares, Fatinha, Milton Rangel, Valdec Carneiro, Anderson Nogueira e Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Ciência e Tecnologia, de Economia, Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 2, 3 e 6, favorável com subemenda às emendas 1, 5, 10, 11, 12, 14, 16 e 18, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4 e 15, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 7 e 17, contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputada Lucinha. Parecer favorável? Ok. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Tiago Pampolha. Favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, parecer favorável. Deputado, para a Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, também acompanha a CCJ no projeto meu companheiro Carlos Mink. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Grande comissão. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo com forma final de redação que a presidência já deferiu. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Presidente, para declarar, mas pode ser ao final. Então, por favor, que já estamos no final. Posso declarar rapidinho? Então, presidente, agradecendo a CCJ pelo substitutivo, Márcio Pacheco, inclusive a nossa assessoria, que fez um belo trabalho, também a todos os deputados das comissões, lembrando o seguinte, nós ainda falta acabar com 8 ou 9 lições no Rio de Janeiro, mas já foram encerrados cerca de 50 lições. O que acontece é que não basta encerrar um lixão, ele vira um passivo ambiental contaminado. Tem que remediar os lixões. Outra coisa, seja lixão, seja aterro sanitário, tem que tratar o chorume. O chorume é aquele líquido escuro, espesso, decorrente da decomposição de matéria orgânica. É altamente poluidor. Contamina lençol freático, rio, baía. Então, tem várias formas de tratamento. Então, essa lei dispõe sobre esses dois assuntos. A remediação dos lixões antigos, para que eles deixem de ser um passivo ambiental contaminante, e o tratamento do chorume, que é diferente do tratamento de esgoto. É mais complicado ainda tratar o chorume. Então, é isso que a lei visa. Tivemos vários técnicos ajudando, inclusive o Walter Plácido, vários técnicos da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e esperamos, então, que o projeto seja sancionado para a gente poder partir para a etapa do cúmplice. Obrigado a todos. Presidente democrático e romântico André Siciliano. Gostei do romântico, é verdade. Isso aí eu me enquadro.
Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária. Como não? Perdão. Ô, Mink, a vontade de deixar Vossa Excelência fazer a declaração em relação ao primeiro foi tanta... Tinha Ainda vários falta projetos. Só falta um. Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 156/2019 de autoria do deputado Brazão. Constitui no site do Detran RJ a ferramenta para a comunicação da venda do veículo através de meio eletrônico online. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emenda. Transporte favorável com a emenda da CCJ. Novos pareceres das emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável à emenda 1 e favorável com subemenda às emendas 2 e 3. De transporte contrário. Relator, deputado Luiz Paulo, Dionísio Lins, Márcio Pacheco e Dionísio Lins. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emenda. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, parecer da CCJ às emendas de plenário. Favorável a número 1 e com sub a 2 e a 3. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação final. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2020. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 249ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 39 minutos, encerrou-se às 16 horas e 45 minutos. Presidente. Sim, deputada Marta. Presidente. Ao final, o senhor me permitiria pela ordem, por gentileza? Ao sempre, final da sessão. Sempre. Obrigada. Anuncio. Redação final. Projeto de Lei 3877-A de 18, de autoria dos deputados Eliomar Coelho, Enfermeira Rejane, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Anderson Nogueira e Zeidan, que cria os subtítulos referente à gravidez e filhos com até 12 anos de idade nos registros de ocorrência da Polícia Civil do Estado e da outras providências. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, é autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1175, de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a publicação do relatório da execução do orçamento mulher, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Pendendo de pareceres das comissões de defesa do direito da mulher e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Bota mais alto. Deputada Enfermeira Rejane. Projeto de lei 1175, deputado. Não, já tinha dado, é porque estava desligado o som. Favorável com 3 emendas. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1890/2020, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que altera a lei 6.717, de 18 de março de 2014, que proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais públicos ou abertos ao público. Parecer. Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Segurança Pública, Assunto de Polícia, de Economia e Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Alexandre Freitas. Menos a máscara do Covid, né? Deputado Alexandre Freitas. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pareceres pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, parecer favorável. Pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, eles como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio. Pela ordem, senhor presidente. Ao final aqui, já, Marcelo.
Marta Rocha está escrita e Vossa Excelência o segundo e depois a enfermeira Rejane. Presidente, não, é que eu estava desligado, eu estou me abstendo desse PL. Não tem como não entrar com a máscara de Covid. Tinha que ter alguma emenda aqui, mas eu vou me abster. Em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2442 de 2013, de autoria do deputado Dr. José Luiz Nantes, que dispõe sobre a instituição de programas de atenção à pessoa com câncer que, submetida à quimioterapia, ocasione a alopécia, calvície. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Novos pareceres às emendas de plenário. A Comissão de Constituição e Justiça, favorável. De saúde, favorável com emenda. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável à emenda número 1, contrário à emenda 2. Relatores, deputado André Siciliano, enfermeira Rejane, André Lazzaroni, Jorge Felipe Neto, enfermeira Rejane, Eliomar Coelho. Era membro da CCJ, viu, deputado Luiz? Em votação, o parecer da Comissão de Saúde, que é favorável com emenda. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Orçamento, favorável à emenda 1 e contrário a 2. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em primeira discussão, projeto de lei 3378, de 17, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que institui o selo Lugar Amigo no Peito no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, defesa do direito da mulher, favorável. De assunto da criança, do adolescente e do idoso, favorável. De saúde, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, Zeidan, Tia Júlia, Ju, enfermeira Rejane, Chicão Bulhões e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Então, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Marta Rocha. Presidente, queria me inscrever. Expediente final, André. Ok. Então, um instante, por favor. Expediente final é Luiz Paulo, Valdec, Chicão, Renata. Expediente final, algum outro parlamentar? Eu me inscrevo também, presidente, pelo expediente final. Serafim. Então, vamos agora à questão de ordem pedida pela deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero primeiro lhe agradecer e queria aproveitar aqui a presença do deputado Flávio Serafini, que é presidente da Comissão de Educação. Na verdade, presidente, chegou às minhas mãos um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas, que trata sobre uma questão que aconteceu no CIEP 323, que é o CIEP Maria Werneck de Castro, que se situa no bairro de Irajá, na região metropolitana 3. É bem provável até que aos deputados que militam na questão da educação, esse tema tenha chegado. Houve a dispensa da diretora, a diretora está à frente desse CIEP, esse CIEP é vinculado à rede estadual de educação, a diretora está à frente desse CIEP há muitos anos, não houve uma motivação para a dispensa desta diretora, a indicação do seu substituto não acompanhou a indicação natural dos processos seletivos, portanto, a comunidade escolar se mobiliza para, na verdade, reparar um erro que, segundo a comunidade escolar, foi cometido com o afastamento dessa diretora. A minha ponderação, deputado Flávio Serafini, é que eu fiz chegar à Comissão de Educação uma manifestação nossa pedindo ou uma reunião ou uma audiência pública para nós tentarmos entender qual foi o processo de decisão que procedeu a esse afastamento. E eu até quero confessar, deputado Flávio Serafini, que pretendia aguardar a nomeação do novo secretário estadual de Educação. Mas como isso não aconteceu nos últimos dias, e não me parece que acontecerá
nos próximos dias. Então, é pedir aqui, deixar aqui a nossa preocupação com essa questão. Acho que quando 2.000 pessoas da comunidade escolar se mobilizam em defesa de uma educadora, nós temos que chamar, elas chamam a nossa atenção e cabe a nós permitir que essas pessoas possam se manifestar. Então, pedi ao deputado Flávio Serafini, que já se encontra na Comissão de Educação, essa nossa manifestação, para que na tentativa de, na semana que vem, nós possamos, através da Comissão de Educação, receber essas representações e tentar entender o que ali aconteceu. Muito obrigada, presidente. Ok. Então, outro parlamentar que queira fazer... Marcelo Cabeleireiro, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Flávio Serafini. Marcelo. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu gostaria de parabenizar o Instituto... Deputado Marcelo, tá ruim o som, deputado. Marcelo. De ensino para deficientes visuais, que hoje completa 166 anos, senhor presidente. A presidência pede para Vossa Excelência... Era só isso. Por favor, só pegou o início e o final. Repete, por favor. É porque eu estou na estrada. Para um pouquinho. Eu queria parabenizar o Instituto Benjamin Constant pelos seus 166 anos. Parabéns. Presidente. Deputada... Ô, senhor presidente, parabenizar o... Já entendi, agora sim, só faltou o nome do Instituto, Benjamin Constant. Parabéns, Marcelo. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, primeiro responder à deputada Marta Rocha, que eu já recebi o seu ofício. Nós estamos contactando a Secretaria de Educação para saber o que aconteceu. A gente tem acompanhado muito de perto todos os casos de afastamento de diretores, porque a gente conseguiu uma conquista importante aqui no Rio de Janeiro, que foi o estabelecimento das eleições diretas para diretor, e temos zelado por essa conquista. Então, não é o primeiro caso que a gente recebe, e estamos acompanhando, pedindo os esclarecimentos para saber qual foi a motivação, qual foi o procedimento, e, sendo o caso, reverter essa medida e garantir a vontade da comunidade escolar. Mas, presidente, o meu pela ordem é para pedir a Vossa Excelência, se possível, na semana que vem, traga à pauta 2 projetos de lei. Inclusive, que eu tentei protocolar, sendo de nossa autoria conjunta, porque ele é desdobramento de uma pauta que Vossa Excelência, inclusive, me trouxe, que é sobre a questão dos pedagogos aqui no Rio de Janeiro, que estão sendo levados... Tem urgência, deputado? A ser exonerado. Tem sim, presidente. Então, ok. Passa o número para mim, por favor. Qual é o outro? Vou passar. E o outro projeto, senhor presidente, eu acabei, inclusive, de passar agora para o deputado Márcio Pacheco, é o projeto número 2042A de 2016, que ele já veio à pauta algumas vezes, já tem um substitutivo para ser colocado em votação, que trata de ter controle ambiental na definição de novas áreas para o fundeio na Baía de Guanabara. Eu me reuni com a Firjan, a pedido do deputado Márcio Pacheco, que tinha algumas dúvidas com relação ao projeto, encaminhou para a Firjan também ficou com dúvidas, e a gente fechou uma redação consensual. Eu recebi essa semana um estudo de diversos ambientalistas, mostrando como agora, durante esse período da pandemia, com a diminuição do fluxo na Baía de Guanabara, houve uma melhoria na qualidade da água, houve uma melhoria nas condições da pesca, porque as espécies conseguiram transitar melhor com a redução das embarcações. Isso mostra como o controle ambiental sobre as atividades de fundeio podem levar a uma forma de distribuição dessas embarcações que seja compatível com a reprodução, com a circulação das espécies na Baía de Guanabara. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que viesse à pauta esse projeto 2042. Ok, já está autorizado. Pela ordem, senhor presidente. Muitas conversas, presidente. Ok. Deputada Renata, e vamos ao expediente final. Senhor presidente, eu gostaria só de registrar aqui no dia de hoje, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,
o papel fundamental feito pela comissão especial destinada a emitir parecer sobre a denúncia por crime de responsabilidade contra o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esse foi um papel que a Alerj não abriu mão de fazer, de fiscalizar o Poder Executivo e, portanto, apresentou a essa Casa hoje um parecer qualificado, um parecer que põe luz sobre todo o processo de impeachment e o quanto o crime de responsabilidade é algo real. Então, eu gostaria aqui de registrar o meu, não só compromisso com essa Casa em termos de fiscalização, mas também de parabenizar todos os deputados e as deputadas que fizeram parte dessa comissão. Afinal de contas, senhor presidente, eu sei bem o que é ser perseguida política, né? O governador Witzel tentou cassar o meu mandato aqui quando eu tinha apenas 3 meses, 4 meses de mandato dentro dessa casa. Então, essa casa hoje, ela não tem qualquer tipo, e eu, em especial, não quero vingança, senhor presidente, eu quero justiça. Hoje, no Rio de Janeiro, são mais de 17 mil pessoas mortas. Isso quer dizer que essas pessoas não receberam ou não puderam nem ao menos acessar os respiradores superfaturados porque eles não chegaram nos hospitais do Rio de Janeiro. Isso é muito sério, isso demonstra o quanto a Alerj fez acertadamente o voto e a aprovação no dia de hoje da admissibilidade do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Muito obrigada, senhor presidente. Presidência, antes de passar para o expediente final, chama a atenção dos senhores parlamentares, deputadas e deputados. Na próxima terça-feira, às 13 horas, iremos, numa reunião de colégio de líderes, definir alguns critérios para a votação de quarta-feira do relatório. Nós vamos trazer em pauta o relatório, se publicarmos amanhã todos os pareceres, o parecer que foi lido hoje, a defesa e as falas, no dia de amanhã, na quarta, nós traremos para o plenário a votação do relatório da comissão. Lembrando que tem que ser 2/3, e aí a gente precisa discutir o encaminhamento dessa votação. Cada parlamentar terá direito a 1 hora de fala. Então, a gente vamos tentar dar encaminhamento sobre isso e depois também o critério da formação, se assim for aprovado, o relatório da comissão mista. Ok? Então, próxima terça-feira, às 13 horas, muito importante a presença de todos os senhores parlamentares na reunião via Zoom, na reunião de líderes. Nada mais a tratar na presente ordem do dia. Lembrando que nós vamos discutir os vetos. A reunião de líderes é principalmente para os vetos. A mesma está encerrada, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Bom fim de semana, presidente. Bom fim de semana. Boa tarde a todos e a todas. Tudo de bom. Deus abençoe. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, John Boy e Mariane. Bom final de semana. Senhor presidente, André Siciliano, que deixa a cadeira da presidência e a passa para o deputado capitão Paulo Teixeira. Senhoras e senhores deputados presentes. Deputado André Siciliano, na terça-feira, fará uma reunião do Colégio de Líderes para discutir vetos, mas também para estabelecer as normativas quanto à votação pelo conjunto dos 70 deputados do relatório produzido pelo deputado Rodrigo Bacelar
e aprovado pela comissão especial por 24 votos, sem nenhum voto contrário, para que nós possamos terminar no dia 23, quarta-feira, a fase de plenário. E no plenário, para aprovar o relatório, será necessário 47 votos. Em plenário, primeiro falam os parlamentares. Não há necessidade de ser 1 hora. Se for acordado no Colégio de Líderes, bastam 10 minutinhos, porque somente, vamos imaginar para facilitar a conta, 40 deputados fizerem uso da palavra, a 10 minutos, são 400 minutos. 400 minutos serão 5 horas de discursos. E aí depois fala a defesa. E a defesa quererá falar de fato 1 hora. Nós vamos ficar roucos de tanto ouvir, 6 horas. E a defesa pode usar a palavra através do advogado de defesa, ou da advogada, ou até mesmo o próprio governador afastado vir aqui e sustentar a sua defesa. Não é proibido. Não é proibido. Dito isso, evidentemente, se fosse dar 1 hora para cada um, teremos que gastar 2 dias para sessões. Um dia só para falar e outro dia só para votar. Daí a importância dessa reunião do Colégio de Líderes de terça-feira. Dada essa explicação, se faz necessário, para clareza dos procedimentos, que às vezes as pessoas ficam confusas. O governador está afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, primeiro por decisão monocrática e depois por decisão colegiada de 14 votos a 1, porque ele foi denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Aqui na casa, o julgamento é julgamento político-administrativo, não é criminal. Mas lá no criminal, imagine que o STJ aceite a denúncia e depois o condenem. Aí, seguramente, deputado capitão Paulo Teixeira, o Ministério Público o denunciará na área civil por improbidade administrativa, inclusive com devolução de recursos. Porque o que é a corrupção no serviço público? É o desvio de dinheiro e apropriação indevida de recursos públicos. Em termos de vara civil, isso é crime de improbidade administrativa. Tem a Lei 8492 que rege essa matéria. Então, é um segundo âmbito de julgamento. A Operação Lava Jato, constantemente, nós vemos isso. O condenado criminalmente, depois cabe a outra ação civil de improbidade. Agora, é evidente que quem é condenado no criminal, por corrupção e lavagem, não tem saída, cometeu improbidade. E quem comete improbidade, também não tem saída, cometeu o crime de responsabilidade. No fundo,
tudo vai se complementando. Mas volto a dizer, nós, deputados, nós fomos eleitos. Então, nós representamos, aqui nesta casa, o voto popular. O governador foi eleito, então ele também representa, na democracia, o voto popular. E a Constituição é clara, quem afasta e caça um presidente da República ou um governador é quem está ungido pelo voto popular, é o parlamento. Por isso que a infração é político-administrativa. E é um processo longo e difícil para que não tenha, que isso não seja uma rotina. Quer dizer, votado pela comissão, levou 110 dias, desde que eu e a Lucinha apresentamos o impeachment, porque a defesa buscou a justiça, o que é justo, né, para ver se desfazia esse procedimento. Então, demorou 110 dias. Foi aprovado hoje por 24 votos. Mas precisa ser submetido este relatório de admissibilidade do impeachment ao conjunto dos 70 deputados. Aprovado, eu pergunto, acabou? Não. E vai precisar 2/3 do voto, mais de 47 votos. Não acabou. Esse processado será encaminhado ao Tribunal de Justiça, que escolherá, por sorteio, 5 desembargadores, do Colégio de Desembargadores, e nós, no Parlamento, elegeremos 5 deputados entre os 70. E se formará uma comissão processante de 11, 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Se material chegar lá, por maioria simples, eles vão votar se aceitam a nossa denúncia. É o primeiro voto. Aceitada a denúncia, vai ter uma segunda etapa, que pode durar até 6 meses, que é a análise de mérito, onde pode ouvir testemunha, onde pode apresentar perícia, enfim, tudo aquilo que tem um julgamento de mérito. E na hora que estiver tudo pronto para julgar, o relator de lá vai relatar, pedindo a punibilidade por crime de responsabilidade ou absolvição. E aí, para ser cassado o mandato do governador, precisa 2/3 dos 11. Precisará de 7 votos. Você vai ver como o processo é longo e duro, porque é para cassar um mandato eleito pelo voto popular. Então, dito isso, eu registro que nós demos no dia de hoje, sem nenhuma alegria, mas um passo muito importante. Pela primeira vez que eu tenho a lembrança nesse estado do Rio de Janeiro, e que eu tenho a lembrança também no antigo estado da Guanabara. No Distrito Federal, aí era a sede de governo, era presidente da República. Mas, como Estado, não existe ainda uma questão que tenha acontecido dessa responsabilidade. Você me dá uma parte, nobre deputado? Perfeitamente, deputado Eliomar Coelho. Não, eu só estou querendo que seja esclarecido, quer dizer, quando houver a votação lá na comissão processante, encerrou, quer dizer, isso não vem para o plenário, a Assembleia não decidirá se cassará ou não?
A última decisão solitária da Assembleia é no dia 23, por 47 votos, fazer o juízo de admissibilidade. Por quê, deputado Eliomar? Todo o rito do impeachment está baseado no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é uma casa bicameral. A Câmara de Deputados faz o juízo de admissibilidade e a segunda instância, o Senado, faz o juízo de mérito. Como nós somos unicameral, a comissão mista de 5 deputados eleitos pelo plenário, de 5 desembargadores sorteados no Colégio de Desembargadores, e o presidente do TJ... Substituirá o Senado. Vai substituir o Senado, fazer o exame de mérito. Decidido lá, se decidir no mérito que houve crime de responsabilidade, o governador está cassado e fica inelegível por 8 anos. É esse o procedimento. Então, na próxima semana, o coletivo da Assembleia será, como coletivo, a última vez que falará sobre esse procedimento, a menos dos 5 eleitos que irão para a comissão processante. Assim, pois, senhor presidente, para concluir... Obrigado. De nada, deputado Eliomar, e feitos os esclarecimentos, eu concluo dizendo que é necessário o que aqui foi feito no dia de hoje. Não é possível que governos se instalem no estado do Rio de Janeiro já com a ótica deletéria de meter a mão no erário. E que foi isso que aconteceu nas mais diversas instâncias desse Estado nesses últimos 1 ano e meio. Apenas em 1 ano e meio, senhor presidente. Para onde a gente olha, tem ação do Ministério Público Federal ou Estadual revolvendo as entranhas das diversas secretarias e verificando que a corrupção era um câncer cheio de metástase, um conluio entre setores empresariais corruptos que se estruturaram, mesmo antes da campanha, se miscuíram depois da vitória do governador para retirar aquilo que eles aplicaram com muito lucro e correção monetária. E é lastimável que exista corrupção. Agora, mais lastimável ainda é esse conluio, essa plutocracia corrupta que, em época de pandemia, cometeram crime hediondo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, pela aula, pela cronologia de todo esse procedimento aí em relação ao processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Concedo agora a palavra ao nobre deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Deputado Valdec está indo para o microfone. Senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados que participam ainda da sessão plenária nesse expediente final, remotamente ou presencialmente, ainda aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Já faz tempo que eu não falo no expediente final desta tribuna, deste púlpito. Falei mais cedo hoje na nossa comissão especial
E quero começar por esse mesmo tema, abordado pelo meu antecessor aqui na tribuna, meu amigo Luiz Paulo. De fato, hoje, a Assembleia Legislativa e o Estado do Rio de Janeiro viveram um dia daqueles muito graves, e eu diria até um dia marcado por consternação, porque é sem nenhuma alegria. Ao contrário, deputado Chicão Bulhões, é com muita tristeza que nós vemos novamente o Estado do Rio de Janeiro confrontado, ou talvez fosse melhor dizer, afrontado pelas páginas criminais. Desde 1999, portanto, há pouco mais de 20 anos, todos os governadores efetivos do Estado do Rio de Janeiro ou foram presos, ou foram condenados, ou foram afastados, à exceção, aliás, com a honrosa exceção da hoje deputada Benedita da Silva. É muito sério, é muito grave. É uma espiral que precisa parar, Hoje a Assembleia Legislativa concluiu uma etapa deste trabalho em relação ao processo de impedimento, de impeachment, do governador Wilson Witzel. Falava agora há pouco, antes de subir aqui ao púlpito, com a assessora Gabriela, que assessora o mandato do Luiz Paulo, estamos sempre juntos na CCJ e em outras comissões, e a gente conversava aqui um pouco sobre o rito do processo de impeachment, que é cheio de etapas, é cheio de rigores, e evidentemente a gente entende que tem que ser mesmo um processo muito rigoroso, porque não é trivial, não pode ser tratado como trivial um instituto que tem o condão, ou que pode ter o condão, de suprimir, de se sobrepor à vontade popular. Nós estamos falando, Chicão Bulhões, de um governador eleito pelo voto popular. Nós também fomos eleitos pelo voto popular e sabemos a importância do sufrágio universal, da livre escolha, do livre arbítrio do eleitor e da eleitora na hora que decide escolher o seu governador, a sua governadora, o seu prefeito, a sua prefeita, o seu presidente, a sua presidente, seus parlamentares, enfim. Então, evidentemente que o Instituto do Impeachment e o rito para que ele chegue a termo, quando é o caso, tem que ser mesmo um rito rigoroso, severo, e tudo tem que ser observado de maneira estrita. A Assembleia Legislativa vem cumprindo essa etapa passo a passo. O presidente André Siciliano adotou uma atitude insólita, imprevisível no sentido da sua ocorrência rara, ou nem sei se já houve precedente, de em vez de admitir o pedido de impeachment ou arquivá-lo monocraticamente, porque como presidente do Poder Legislativo, ele detém essa prerrogativa, não porque ele queira, mas porque assim é regimental, ele decidiu compartilhar essa primeira decisão com o Parlamento. Nós todos lembramos aqui, foi um placar severo contra o governador, de 69 votos a 0, pela admissibilidade do pedido para que se constituísse, então, para que se instaurasse, então, um processo administrativo e fosse instalada a comissão especial da qual participei, que foi presidida pelo deputado Chico Machado, aliás, que era aqui desta tribuna, durante o expediente final, falar da forma serena, respeitosa, democrática, com que o deputado Chico Machado conduziu os trabalhos da comissão especial, que hoje encerrou as suas atividades, assim como também quero ressaltar o deputado Rodrigo Bacelar, relator desta comissão especial, cujo relatório, cujo parecer, organizou hoje a sessão, foi em torno desse relatório que nós votamos na comissão especial, pelo prosseguimento do processo de impedimento do governador. Então, assim, a comissão especial, deputado capitão Paulo Teixeira, deputado Chicão Bulhões, ela não tem, esse processo aqui não tem, na Alerj, como eu disse durante o debate na comissão, não tem a mesma natureza do processo no âmbito do Poder Judiciário. No caso específico, do Superior Tribunal de Justiça. Aqui é um processo de cunho político-administrativo. Lá é um processo de cunho penal.
Aqui as sanções, se forem levadas a termo, são sanções que decorrem de um processo político-administrativo, quais sejam o afastamento do cargo, o afastamento definitivo do cargo, se assim for decidido, e a inabilitação do afastado para o exercício da função pública por um determinado período. Além disso, também não cabia à comissão especial, digamos, mergulhar, se aprofundar no exame do material probatório. O que cabia à comissão especial fazer era simplesmente, diante dos fatos, diante dos documentos, levando em conta os fundamentos constitucionais, legais, jurisprudenciais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que dão lastro ao Instituto do Impeachment. Diante disso tudo, a comissão teria que dizer, olha, os documentos, os fatos, enfim, indicam a necessidade de dar continuidade ao processo para que ele seja, digamos, verticalizado na análise do material probatório. Ou então dizer, não, os elementos não dizem isso. Nós podemos, face a esses documentos, face a esses fatos, entender que não faz sentido dar prosseguimento, porque eles são frágeis, são insuficientes, são superficiais. Então, não cabia mesmo à comissão especial dar tratamento a material probatório, a provas testemunhais, a provas periciais, isto é, na outra etapa, se o plenário assim decidir, que ainda tem a etapa do plenário, que irá confirmar ou não a decisão hoje tomada pela comissão especial por 24 votos a 0, mais outro duro e severo placar em relação ao governador Wilson Witzel. Apenas o deputado João Peixoto, membro da comissão, não participou, está adoentado, hospitalizado. Aproveito para, mais uma vez, fazer votos de que se recupere o mais pronta e plenamente possível, que todos desejamos aqui no Parlamento Fluminense em relação ao deputado João Peixoto. Então, agora, no plenário, com o voto, com quórum qualificado, 2/3 do Parlamento terão que se pronunciar se o parecer da comissão especial, hoje vitorioso por 24 a 0, seguindo o relator, deputado Rodrigo Bacelar, será mantido, e se for mantido, instalar-se-á, como disse o Luiz Paulo, um tribunal misto, uma comissão mista, desembargadores do TJ e deputados estaduais. Então, assim, eu quero dizer que tudo isso chama a nossa atenção, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos tratando de um processo de impeachment que foi deflagrado por um conjunto robusto de denúncias, de fatos, alguns já reconhecidos até por pessoas neles envolvidas, que desviaram milhões de recursos do Estado do Rio de Janeiro e, notadamente, do orçamento da saúde pública. E aí chega a ser chocante, que qualquer desvio de qualquer valor, ou em qualquer setor da administração pública, qualquer desvio é completamente reprovável. Não importa o valor, o que importa é o gesto, não é? Agora, valores desta monta, e na área da saúde, em plena pandemia, o Rio de Janeiro já perdeu quase 17 mil irmãos e irmãs fluminenses. São quase 235 mil casos confirmados no Rio de Janeiro da Covid-19. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas se esses recursos tivessem sido bem empregados? Quantas poderiam ter sido hospitalizadas e ter tido acesso a leitos de UTI, ter tido acesso a medicamentos, ter tido acesso a cuidados adequados para preservar as suas vidas, para preservar a sua saúde, para salvar-lhes dessa provação. Então, assim, ainda mais grave do que os desvios, é a consequência direta que eles certamente tiveram sobre esses números impactantes no estado do Rio de Janeiro em relação à pandemia do novo coronavírus. Então, eu quero aqui fazer essa intervenção, dei o meu voto com convicção, com clareza, hoje na comissão especial. Acho que o plenário, faço a leitura política de que o plenário tende a levar em conta o parecer da comissão especial, mas sinto que o Rio de Janeiro precisa virar essa página, encontrar um outro rumo, deputado Chicão Bulhões. Esse rumo que a gente tem tanto discutido na Comissão de Economia,
discutindo a situação dos vários setores da economia fluminense, discutindo a perspectiva da construção de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, que formule estratégia de geração de renda, de geração de emprego, destravar setores importantes da economia, destravar regiões importantes do nosso estado que estão empobrecidas, enfim. Então, assim, o Rio de Janeiro precisa sair dessa página. Acho que vai sair, pode sair. E a Assembleia Legislativa hoje deu um passo importante no cumprimento do seu papel enquanto poder constituído da República no estado do Rio de Janeiro. E para concluir, deputado capitão Paulo Teixeira, e que tem a ver com isso, direto ou indiretamente, nesta semana legislativa que encerramos hoje, de trabalho vai continuar, mas a semana legislativa encerramos hoje, quinta-feira, nesta semana, na segunda-feira, dia 14 de setembro, completou-se o período de 30 meses, deputado Flávio Serafini, meu querido companheiro das comissões de Educação, de Ciência e Tecnologia, de tantas lutas e jornadas, 30 meses exatos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Moraes. 30 meses, 2 anos e meio que uma vereadora, eleita pelo voto popular, eleita de maneira consagradora até, com dezenas de milhares de votos, na cidade do Rio de Janeiro, foi assassinada e até hoje não se elucidou este crime, especificamente, não se sabe ainda quem mandou matar, quem tinha interesse, quem determinou, quem organizou, quem planejou, quem arquitetou, quem mandou fazer. E é muito importante que a gente não esqueça, agora mesmo, em que o Estado do Rio de Janeiro renova o comando da Polícia Civil, volta a comandar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, agora com o status de secretário de Estado, o policial Alan Turnovski. Eu me dirijo aqui ao Alan Turnovski, está chegando de novo, né, na gestão da Polícia Civil, evidentemente que qualquer que seja a nossa posição aqui em relação ao governo, eu sou da bancada de oposição de esquerda ao governo Witzel, mas é lógico que a gente deseja a todo mundo sorte e sucesso, a gente espera que dê certo e dentro das nossas possibilidades e limites. Se pudermos colaborar, colaboraremos, mas eu alerto o secretário de Estado de Polícia Civil, Alan Turnovski, que essa dívida precisa ser saldada com o povo do Estado do Rio de Janeiro, com o povo da cidade do Rio de Janeiro. Precisamos dar essa resposta. Quem mandou matar Marielle Franco, quem é responsável pela morte também de seu assessor, Anderson Gomes. Então, 30 meses se passaram, a gente não vai esquecer. O secretário anunciou a troca em algumas áreas da Polícia Civil, inclusive na titularidade, na chefia da Divisão de Homicídios da cidade do Rio de Janeiro, diretamente responsável por essa investigação. Nós vamos continuar lembrando, nós vamos continuar perguntando, nós não nos calaremos, não deixaremos que o silêncio paire sobre esse assassinato, que foi um assassinato que feriu de morte a Marielle, que feriu de morte o Anderson, mas que, na verdade, feriu de morte a representação popular, a soberania popular, a democracia, o voto soberano do povo carioca naquelas eleições de 2016. Portanto, deputado capitão Paulo Teixeira, quero aqui perguntar desta tribuna, aos 30 meses do assassinato, da execução de Marielle e Anderson, quem mandou matar? E a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro precisa dar essa resposta, precisa dar esta satisfação, precisa completar esse trabalho. Vossa Excelência é policial, compreende o que está em jogo, compreende as necessidades de nós termos respostas efetivas para, digamos, recuperar um pouco. A Marielle a gente não recupera mais, o Anderson a gente não recupera mais, mas de qualquer maneira recuperar, digamos, uma certa perspectiva de credibilidade nas instituições policiais, na Polícia Civil, formada por tantos quadros do maior valor, mas está faltando essa resposta ao Estado do Rio de Janeiro e à cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado capitão Paulo Teixeira. Era a intervenção e pronunciamento que queria fazer na tarde de hoje. Passo agora a palavra ao nobre deputado Chicom Bulhões. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente em exercício, aqui, nobre deputado capitão Paulo Teixeira, deputados e deputadas que me assistem. Hoje foi um dia histórico para o Rio de Janeiro. Um dia onde a gente começa a, na verdade, rediscutir as máfias que há tanto tempo vêm assaltando o nosso Estado. Hoje, mais uma dessas máfias
foi colocada na bancada para que esse parlamento possa dar a palavra final em relação ao afastamento do chefe dessa organização, como diz a Justiça, como diz o Ministério Público, que é o governador Wilson Witzel. Hoje essa Assembleia, essa comissão que votou o relatório do impeachment, votou pelo prosseguimento, então, da ação desse impeachment e concluindo pelo afastamento do governador, enquanto a comissão mista possa decidir o destino final em relação ao mérito. Mas a gente tem visto que o governador, na verdade, faz parte de uma teia maior. Ele nunca esteve sozinho. Ele, na verdade, sequer montou esse esquema. Ao que parece, ele foi eleito pelo esquema, o que é muito mais grave. O que exige um olhar muito mais atento da sociedade e desse parlamento para o que está acontecendo e o que está sendo amplamente noticiado em relação ao próprio vice que assumiu interinamente e com imagens altamente impactantes e suspeitas gravíssimas de fazer parte dessa organização que assaltou o estado do Rio de Janeiro e que assaltou a saúde do Rio de Janeiro em meio a uma pandemia. A nossa situação é, no mínimo, bizarra. A nossa situação, ela demanda uma união de pessoas que querem construir um Rio de Janeiro sem ter que ficar refém desse tipo de máfia que praticamente comanda tudo no nosso estado nos últimos 20 anos. A sociedade está cansada, a sociedade quer respostas, a sociedade quer liderança, a sociedade quer participar desse processo junto, de uma construção de um novo estado do Rio de Janeiro, em que aquelas ideias de Estado, de fato republicanas, de fato de construção, possam ser feitas, tanto dentro desses muros aqui dessa Assembleia, como também do lado de fora. A gente precisa encontrar esses caminhos, a gente precisa construir essas pontes. Passou de ser uma questão meramente ideológica, quem dera fosse. Se a gente estivesse discutindo aqui só ideologia, seria maravilhoso, porque assim eu poderia colocar as nossas ideias, o deputado Serafini poderia colocar as deles, as deputadas da casa poderiam colocar as delas, os outros deputados, e seria saudável, seria um debate, seria um construtivo, e a gente poderia caminhar criando consensos possíveis com as representações aqui nessa casa da sociedade. Mas o sistema apodreceu isso. A gente sequer consegue construir nesse sistema de ideias, porque o que está muito claro é que o estado do Rio de Janeiro foi tomado de cabo a rabo por organizações criminosas. Chega! É hora de união das forças que querem ver a democracia funcionando, que querem de fato exercer o processo democrático, que querem de fato um Rio de Janeiro que funcione para a sociedade e não para grupos políticos que confundem política com crime, porque isso também virou uma coisa comum. A política passou a ser percebida como sinônimo de crime pela sociedade, porque certas figuras transformaram a política nisso e jogaram todos os políticos na lama junto com eles, e é esse o preço que a gente paga aqui dentro. Isso tem que acabar. Obrigado. Passo agora a palavra ao deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, senhor presidente. Me escuta? Sim, estou ouvindo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Hoje é um dia muito importante para a Assembleia Legislativa e muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. Foi aberto com a unanimidade de 24 deputados presentes. A exceção foi um ausente por estar hospitalizado há mais de uma semana. Foi aberto o processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, acusado de praticar
crimes de corrupção, de receber recursos e vantagens indevidas de empresas privadas, de proceder de forma pouco republicana à frente do Estado do Rio de Janeiro, tratando empresas, efetuando pagamentos, sem que isso, de fato, correspondesse a serviços que fossem prestados para a população. Isso, em plena pandemia, significou o agravamento da crise social, sanitária que a gente vem enfrentando. Então, nesse momento, ao aprovar esse processo de impeachment, a Assembleia Legislativa dá uma resposta a esse governador que chegou à frente do Estado do Rio de Janeiro com um discurso de combate à corrupção, associado ao presidente Jair Bolsonaro, associado ao filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que responde hoje também a vários inquéritos, onde é investigado por lavagem de dinheiro, por prática de rachadinha, ou seja, por práticas de corrupção. Essa extrema-direita que chegou ao poder no Rio de Janeiro, no Brasil, vai cada vez mais mostrando que, na verdade, é desse sistema podre e carcomido. Aliás, a família Bolsonaro, muito mais, inclusive, que o Wilson Witzel, porque frequentam os parlamentos, porque estabelecem alianças com esses atores que são centrais na corrupção há décadas. Quem não se lembra de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, apoiando Sérgio Cabral? Quem não se lembra das alianças dessas figuras, dessa família com o Centrão? Wilson Witzel já chegou ao parlamento apostando na relação com esses atores, no desenvolvimento dessas práticas, e era frágil demais, continua sendo frágil demais. O Wilson Witzel não tem apoio estruturado, não tem história, não tem nada. Ao praticar esses atos de corrupção, sem ser parte de nenhuma estrutura partidária mais forte, se tornou descartável. E é importante que esse processo de impeachment seja aberto, que ele tenha direito à defesa, com uma comissão que agora, além de 5 parlamentares, vai contar também com 5 desembargadores, para que esse processo de impeachment seja marcado também pela ampla garantia do direito à defesa. Isso é fundamental para que se faça justiça. A gente não tem dúvida de que o impeachment de Witzel é necessário. Os elementos que mostram o envolvimento dele com corrupção são muito robustos. Mas isso não tira dele o direito de se defender. E o que a gente está votando agora é mais uma parte de um processo onde ele terá direito de se defender e, sendo considerado culpado, vir a ser cassado. Mas eu falo isso por quê? Porque, recentemente, as contas de Luiz Fernando Pezão, ex-governador desse estado, preso, que também cometeu diversos esquemas de corrupção, que também descumpriu leis fundamentais, inclusive a Constituição brasileira, que define o mínimo de investimento em saúde e educação e foi desrespeitado pelo ex-governador Luiz Fernando Pezão, teve as suas contas aprovadas nessa casa aqui. Pezão teve as contas aprovadas nessa casa. Talvez se o Witzel tivesse o apoio partidário que Pezão tinha, não estivesse agora sendo cassado, mesmo com as evidentes provas que tem contra ele. Corre no Conselho de Ética dessa casa um processo de impeachment contra mais 5 deputados dessa casa, que eu acho que tem todo o direito de se defender. O PSOL, o partido que eu sou parte,
que eu fui líder até pouco tempo atrás, me afastei em decorrência das eleições municipais e a gente fez uma importante transição na nossa bancada, o PSOL, no ano passado, tinha dado entrada no pedido de impeachment desses deputados e reiterado esse pedido. No Conselho de Ética dessa casa, alguns deputados quiseram questionar o meu direito ao voto por aquele pedido no Conselho de Ética ter sido feito pelo PSOL, né, através da sua presidente e do seu líder. Na época da apresentação, o líder era o deputado Marcelo Freixo e a denúncia foi assinada pelo deputado Eliomar Coelho. Por que hoje ninguém questionou o direito a voto dos deputados que fizeram um pedido de impeachment do Wilson Witzel? Porque todos entendiam que o impeachment era necessário. Agora, quando no Conselho de Ética buscam tentar caçar o meu voto no processo desses 5 deputados, é porque, na verdade, estão tentando evitar que o processo de cassação deles tenha prosseguimento. E aí é o que eu digo. Essa casa hoje dá um passo importante ao aprovar esse relatório na comissão de avaliação do impeachment de Witzel. Mas é um pequeno passo para a gente conseguir, de fato, enfrentar essa lógica, esses esquemas que se instalaram no estado do Rio de Janeiro. Esses 5 deputados têm direito à defesa. E esse parlamento não pode repetir o erro daqueles que têm julgado sem garantir o pleno direito à defesa. E eu mesmo, como membro do partido que fez a denúncia, falo, essa é a posição do nosso partido. Queremos garantir o direito à defesa a esses deputados. Mas queremos que os processos sejam abertos. Queremos que as evidências sejam analisadas. Não queremos que o rigor da cobrança ética valha para alguns e não valha para outros. Tem que valer para todos. Hoje a Assembleia Legislativa deu um passo importante ao aprovar o impeachment do Wilson Witzel, que, aliás, ainda não sofreu nenhuma condenação criminal. E lá no Conselho de Ética dessa casa, os deputados que propuseram que não tivesse sequer a avaliação se iríamos abrir ou não, deram um argumento de que tinha um processo paralelo, criminal, e um aqui na Alerj. Por que esse argumento valeu para esses 5 deputados e não vale para o Witzel? Porque são decisões políticas. São decisões políticas que cada partido, que cada deputado pode ter, mas que elas dizem muito sobre uma forma de se enfrentar alguns debates aqui nesse parlamento que acabam não nos permitindo dar transparência às condutas, combater de fato a corrupção e fazer com que o Rio de Janeiro saia desse momento em que tudo faz parecer que esse é o Estado que é o epicentro dos esquemas de corrupção no Brasil. De Sérgio Cabral, Pezão, Garotinho, Witzel, não é possível que isso continue dessa forma. Então, vamos caminhar com o impeachment de Witzel, mas temos que repensar o conjunto das práticas que se desenvolve na política do Estado do Rio de Janeiro. Não tendo mais orador inscrito, findo o presente expediente. Encerro aqui o expediente e boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.